Um pouquinho da mensagem de hoje, confiando em Deus, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 46 em diante. Na verdade, vou ler aqui do 43 em diante, para que você possa entender um pouquinho melhor, né, algo que Deus me deu ontem, anteontem, preparando essa mensagem. E essa mensagem, irmãos, ela, apesar de ter, se eu não me engano, né, usado esse texto em um outro momento, foi a mensagem que Deus colocou, com um contexto totalmente diferente. E nós vamos meditar juntos agora em João, capítulo 4, a partir então do verso 43. Diz assim a palavra de Deus. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinham transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o, suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Queridos, nós temos aqui um texto muito conhecido, um texto que fala, né, de um oficial do rei, ou seja, alguém que tinha um status, tinha certo poder aquisitivo, que estava com seu filho doente. E esse homem, ele provavelmente, depois que procurou tudo, tentou de todas as formas sarar o seu filho, curar o seu filho, ele resolveu tomar uma atitude de buscar o Senhor. Ele com certeza ouviu falar, ele já sabia um pouco quem era Jesus por ouvir falar. Jesus já tinha feito um grande milagre da transformação da água em vinho naquele lugar, em Caná da Galiléia. E ele foi atrás de Jesus, Jesus ali deu uma resposta que nós vamos ver que não foi muito boa, mas ele insistiu e o milagre aconteceu. E eu quero pensar a respeito disso, as três etapas da fé, mas eu vou dar um foco no segundo momento que fala sobre a confiança em Deus. O quanto nós precisamos confiar realmente em Deus em todo o tempo. Então, querido, quero pensar em 3 etapas dentro desse contexto. E a primeira etapa da fé é quando existe um pouco de fé em nossa alma. Isso nos leva a buscar a Deus. Esse homem, ele tinha um pouco de fé. Esse homem não era um discípulo de Jesus, esse homem não era alguém, né, que estava familiarizado com as coisas de Israel, com as coisas de Deus. Não, ele era um oficial do rei. O rei, obviamente, não era o rei de Israel, porque eles não tinham rei, eles estavam ali como uma colônia, né, um povo de Roma que dominava sobre o povo de Israel. Então, esse oficial era alguém de fora. Mas ele ouviu falar de Jesus. De alguma forma isso entrou no coração dele e ele, depois de, com certeza, tentar todas as coisas, ele falou: só tem um jeito. O meu filho está à beira da morte, meu filho está doente. Eu ouvi falar de um tal de Jesus e eu vou até Jesus. Esse é o primeiro nível de fé, a primeira fé, quando a gente começa a ouvir sobre Jesus e algo começa a brotar no nosso coração, nós queremos ver esse milagre, nós precisamos de um milagre, começa a nascer algo dentro do nosso coração. Diante de uma necessidade, a cura do filho, e mediante a ouvir sobre Jesus, esse pai então vai procurar o mestre.
Ele mora em Cafarnaum, o texto nos diz isso. Caná da Galileia ficava mais ou menos entre 24 e 32 quilômetros. Alguns dizem 24, outros 32. Vamos botar aí mais ou menos essa questão de 24 a 32 quilômetros. E ao encontrar-se com Jesus, eu imagino esse homem saindo e falou, eu vou encontrar. Onde Jesus estava havia uma multidão. Muitos estavam ali para falar com Jesus, para experimentar algo de Jesus. Esse pai imediatamente, ele não fala nada, ele não quer ouvir uma mensagem, ele simplesmente chega e já pede, já suplica, vai na minha casa. Eu preciso realmente que o Senhor esteja lá porque o meu filho está doente. E é interessante, querido, que Jesus já chega dando uma resposta. Ele já chega falando, se vocês não verem sinais, nunca crerão. Os sinais e as maravilhas. Quando nós olhamos o capítulo 4 que nós lemos, mas no versículo 44, Jesus disse, nenhum profeta tem honra em sua casa. Jesus estava dizendo, eu estou num lugar onde as pessoas não acreditam em mim. Jesus estava, querido, na Galileia. A Galileia é uma região onde se encontrava ali Nazaré, um pequeno povoado, onde se encontrava Caná da Galileia, onde teve o milagre de água em vinho, e agora ele está passando de novo. Mas ao entrar na Galileia, Jesus falou, o profeta não tem honra em sua própria casa. Jesus está dizendo, eu estou indo para um lugar onde as pessoas não me veem como deveriam me ver. Eu estou indo para um lugar onde as pessoas não entendem quem eu sou. Para eles, tão acostumado com Jesus, era apenas o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro. E muitas vezes que nós estamos tão acostumados com as coisas de Deus que esquecemos quem Ele é. Ou então não experimentamos exatamente o que Ele tem para nós, porque estamos assim, é a igreja. Hoje é só mais um culto. É um momento só de oração. E não percebemos que Jesus está ali e Ele pode mudar a nossa vida. Aquele homem, querido, ele ainda não entendia exatamente quem era Jesus, mas ele foi focado. Ele falou, se eu levar Jesus para casa, alguma coisa vai acontecer. E aí, volto a dizer, Jesus disse para ele, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus deu uma repreensão a esse homem. Mas aquele homem estava tão focado no que ele desejava, que não ficou abalado. Ele falou ao mestre, está no verso 49, Senhor, vem antes que o meu filho morra. A sua fé alcançou a etapa que implora na oração. O primeiro nível da fé me faz buscar a Deus. O primeiro nível da fé me faz desejar a Deus e me faz orar. Querido, uma das coisas que eu tenho percebido é a dificuldade do cristão de orar. Talvez você tenha, como também eu fico muitas vezes assim. Às vezes nós temos dificuldade de parar e orar e buscar ao Senhor. E nós vamos falar um pouquinho de umas enfermidades que impedem a nossa oração. Obviamente que não é apenas uma enfermidade física, mas uma série de situações. Mas a fé inicial me leva a buscar em oração, a suplicar por Deus. Quando eu tenho uma fé no coração, eu tenho um desejo de buscar mais a Deus. Eu tenho um desejo de estar na presença de Deus. Eu tenho um desejo de ir até Ele e dizer, me ajuda. Eu preciso de socorro, eu preciso de algo do Senhor para fortalecer, para curar. Querido, a fé inicial, uma fé que me leva aos pés de Jesus, me leva a romper com algumas coisas. E como nós precisamos ter essa fé inicial? Esse homem, esse pai, ele ainda não conhecia o mestre, mas somente o que ele ouviu falar o levou a suplicar. Ele queria apenas uma coisa. Essa fé que Jesus poderia já fazer algo. Mas essa fé, querida, é uma fé inicial, ela precisa crescer. Como cristãos, nós precisamos crescer na nossa fé. Nós precisamos nutrir a nossa fé, exercitar para que ela cresça. Jesus, olhando para a fé desse homem, ele disse, o homem disse, vem, Senhor. Jesus viu essa fé. Vem, Senhor. Ele está dizendo, eu preciso de ti, Senhor. Uma fé, querido, que leva à oração. Mas quem disse que Jesus precisava ir até a casa dele? O Senhor pode operar o milagre sem ir. Contudo, esse pai pensava, ele acreditava que Jesus teria que ir na casa dele. O Senhor, ele pode ir operar o milagre de onde ele estiver e da forma que ele quiser. Esse pai
Na cabeça dele pensava, se Jesus não for até minha casa, um milagre não vai acontecer. E assim acontece conosco. Nós tentamos ditar a Deus a maneira que Ele deve fazer. Talvez você já tenha pensado, como eu já pensei várias vezes, Deus tem que fazer assim, 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 assim. Não, o milagre de Deus, o que eu espero, tem que ser dessa forma, se não for assim, nada vai dar certo. Não, querido. Talvez você esteja falando com Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que você faça aquilo, Senhor, faz assim, salva assim. Mas entenda, muitas vezes não vai ser da nossa forma, da nossa maneira, do jeito que a gente imaginou, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter a fé necessária. E aí nós vamos começar a viver a segunda etapa. É o momento que nós vamos ter que confiar na palavra que Deus vai liberar para nós. Jesus disse no verso 50, diz o texto, Jesus respondeu, pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou, creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus, querido, desejava levar esse homem a um novo momento, a uma nova etapa da fé. Imagine o semblante desse pai. Imagine esse pai aflito, o filho morrendo, ele vai até Jesus, ele suplica, Jesus dá uma palavra de repreensão e ele continua, vem, Senhor, senão meu filho vai morrer. Jesus só diz isso, pode ir, o seu filho viverá. Querido, eu imagino o semblante desse homem, alívio. Ele recebeu uma palavra, mas ele ainda não tinha visto o milagre acontecer. Mas ele resolveu confiar na palavra de Deus. Ele resolveu acreditar na palavra de Jesus. Querido, chega um momento na nossa vida que a nossa fé precisa crescer. Não adianta apenas buscarmos a Deus, mas no momento que Ele nos dá uma resposta, mesmo que não seja exatamente a que esperávamos, nós precisamos começar a descansar, a confiar no Senhor, a dizer, Senhor, eu confio na Tua palavra. Eu confio naquilo que o Senhor já liberou na minha vida, na minha família, na minha igreja. Eu creio na Tua palavra. Querido, note algo. Esse homem, ele verdadeiramente creu. E eu vou lhe provar na palavra o quanto ele confiou no Senhor. Se fosse eu e você, seja sincero. Imagina o seu filho doente. E aí você clama ao mestre. O mestre falou, pode ir, está tudo certo. Querido, eu acho que eu ia correr para casa para ver. Eu acho que eu ia correr no mesmo instante e dizer, Senhor, o Senhor fez um milagre mesmo, eu vou lá para ver. Porque às vezes a gente tem um coração incrédulo. Às vezes a gente está duvidando da palavra de Deus e não percebe, mas nas atitudes nós percebemos que não estamos ainda conectados da maneira certa ao Senhor. Esse pai, olha bem o que aconteceu. Ele não saiu correndo. Se nós olharmos que de Caná da Galileia até Cafarnaum fica em média 24 quilômetros, vamos arredondar aí 26,5, 28. Uma pessoa a pé, caminhando a 4,5 km, uma caminhada, demoraria entre 6 e 7 horas. 6 e 7 horas. Nós temos que o filho, ele foi curado 1h da tarde. A 1h da tarde. No outro dia, o pai está no caminho ainda, encontra com os servos, e os servos dizem o seguinte, olha, o teu filho está bem. E ele pergunta, mas quando aconteceu isso? Foi ontem, 1h da tarde. Olha isso. O pai, quando recebeu, pode ir, o seu filho viverá, ele não saiu desesperado para ver se o filho estava realmente curado ou não, porque ele confiou na palavra de Deus. O que esse pai fez? Ele continuou resolvendo provavelmente algumas coisas. Ou talvez parou para descansar, porque de repente estava cansado de tantas coisas que estava fazendo. Ele apenas confiou e descansou. Se ele demora 6 horas para chegar, 1h da tarde, ele ia chegar às 7, 8 da noite no máximo, do mesmo dia. Mas no dia seguinte, no caminho ainda, os servos vieram ao encontro dele e disse, o teu filho está bem, foi curado ontem, 1h da tarde. Querido, perceba algo. Esse homem que nem discípulo era, que não era ali um seguidor de Jesus, mas ele confiou na palavra que Deus havia dado para ele. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos confiar nessa palavra.
Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar que é Deus que cuida de nós em qualquer circunstância. Nós precisamos entender sim que passamos por lutas. A palavra de Deus nos garante sobre isso, mas que Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Querido, precisa haver confiança no Senhor, precisa haver um descanso na nossa alma. Claro, ficamos às vezes aflitos, ficamos muitas vezes desesperados, ficamos às vezes, mas nós precisamos nos centrar e dizer: eu confio no meu Deus. Eu sei porque Ele me disse que nossas vidas estão nas mãos dEle e ninguém pode nos arrancar de suas mãos. Confiar é prática. Confiar é nos colocar realmente diante do Senhor e dizer: Senhor, independente de qualquer coisa, eu sei que tu estás comigo. Foi o que o Abraão fez quando estava lá no meio, os pastores de Ló, do seu sobrinho, discutindo com os pastores de Abraão. Ele simplesmente disse: olha, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu confio em Deus em qualquer momento. Eu sei que onde eu estiver, eu vou estar com o Senhor. Então, querido, que Deus possa acrescentar nesse tempo um nível de fé no seu coração que vai te levar a confiar em Deus em qualquer momento. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque Ele vai endireitando cada um deles. Então, confiar é prática. É nas decisões do dia a dia, seja nas lutas ou seja em qualquer momento. E aí eu quero citar alguns exemplos de confiança que você já conhece, mas para fortalecer essa ideia e o seu coração. Primeiro, Davi tinha uma promessa. Ele foi ungido como rei por Samuel, o grande profeta. Mas note algo. Ele estava vivendo perseguição. O rei Saul queria matá-lo. Estava tentando derrubá-lo de todas as formas. E o que nós percebemos é que Davi teve a chance de matá-lo, mas não fez. Porque ele confiava em Deus. E ele não queria abrir seus próprios caminhos. Ele não queria chegar ao lugar que Deus tinha preparado por outro meio, a não ser pelo meio que o Senhor haveria de realizar. Ele não sabia como seria. Saul perseguia, tentava matá-lo, o rei, o exército de Saul. Mas Davi, ele confiava em Deus. Mesmo nos momentos de dificuldade, continue confiando no Senhor, porque Ele continua sendo fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Querido, Deus, Ele está com cada um de nós. Ele tem uma promessa nas nossas vidas e nós vamos continuar acreditando. O próprio Abraão, que eu acabei de citar, ele confiou em Deus diante de um pedido, querido, que é uma loucura aos nossos olhos. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, me entrega Isaac, teu filho. Me entrega Isaac. Querido, ele confiava tanto em Deus que ele acreditava que Deus pudesse ali ressuscitá-lo. Hebreus 11, 17 em diante diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tenha dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Querido, note, Abraão confiava tanto em Deus que ele disse: se Deus me deu, se a promessa de Deus ele está pedindo, eu posso até fazer, mas havia no coração dele a certeza que Deus poderia até ressuscitá-lo dos mortos. Nós sabemos que Deus interrompe aquele momento e diz: Abraão, você passou no teste. Eu já vi que você me teme. Querido, é no momento da dificuldade que nós somos provados. É no momento da dificuldade que nós vamos demonstrar o nível de fé, de confiança no Senhor. E essa confiança tem que gerar resultados na nossa vida. Um outro exemplo muito conhecido, Daniel e seus amigos. Daniel foi provado na cova dos leões, mas seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi provado na fornalha. E aí nós bem sabemos que Deus não poupou eles do problema, mas trouxe livramento diante do problema.
A nossa teologia ocidental está sendo realmente abalada. Muitas denominações acreditavam, inclusive, que uma pessoa que fica doente é fruto de pecado, e não existe isso biblicamente. Nós sabemos que todas as doenças, inclusive a própria morte, que já é o fim da vida, ela é fruto do pecado. Por causa do pecado é que existe a morte. O salário do pecado é a morte. Contudo, havia uma teologia de que uma pessoa doente é porque ela está em pecado. Obviamente que toda pessoa doente não é isso, não está em pecado. Mas nós entendemos, querido, que em meio às doenças, muitas vezes nós somos provados. E agora que nós precisamos confiar em Deus e exercitar a nossa fé e entender que é Deus que está no controle de todas as coisas. O que acontece na nossa vida não é um vírus, ou não é uma política, ou não é o dia a dia que determina, mas está determinado pelo Senhor. Os nossos dias estão escritos no livro da vida e nós precisamos, é só corresponder com aquilo que Deus tem para nós. Mas o último exemplo, os discípulos. Os discípulos confiaram na palavra de Jesus e largaram tudo para segui-lo. Imagine o nível de confiança de não apenas crer em Jesus, mas largarem todas as coisas para viverem ali. E caminharam com Jesus por cerca de 3 anos. Mas teve um momento que eles desanimaram. O momento que Jesus morreu. A Bíblia diz que eles voltaram a pescar. Foi um momento que perderam a confiança em Deus. Então, mesmo os discípulos, por mais próximos, por mais que estavam ali com seus ensinamentos e vivendo na prática os milagres de Deus, a gente entende que muitas vezes podemos perder um pouco a confiança. Mas aí vem Jesus, restaurando, e por 40 dias caminhou, Ele apareceu durante 40 dias, enquanto estava ali ressurreto, produzindo novamente visão, clareza, missão e a confiança. O que estou fazendo hoje, querido, é Jesus hoje falando comigo e contigo. Continua confiando, porque eu tenho um propósito. Talvez alguns possam ter pensado, eu vou voltar à minha vida, eu vou voltar a fazer o que eu estou mesmo sem força, eu não estou confiando, por que eu peguei esse troço, por que eu estou assim? Querido, não desanime, mas renove a sua fé, a sua confiança no Senhor. Nós sabemos, querido, que Jesus, então, 40 dias esteve presente, ele volta aos céus, mas ele faz uma promessa, ficar em Jerusalém. O texto de Lucas vai dizer que cerca de 500 pessoas estavam ali, naquele lugar, esperando. 10 dias se passaram. Só haviam 120 no cenáculo. Isso quer dizer que 380 pessoas não esperaram por 10 dias. Eles não confiaram na palavra. Muitas vezes nós pensamos, eu confio. Até falamos, eu confio em Deus, eu confio. Mas é no momento da adversidade que somos provados. São nos momentos da luta que realmente nós vamos ver aquilo que está dentro do nosso coração. Os 380 foram embora, mas os 120 que permaneceram confiantes experimentaram o melhor de Deus. Confie no Senhor. Eu sei que existem momentos que o emprego foi embora, o momento dentro de casa não está bom, ninguém aguenta mais isolamento, querido. Eu nunca pensei em falar o que eu vou falar agora, mas além da igreja, que nós estamos morrendo de saudade, de estar junto, e eu agora isolado, já estou alguns dias sem ir na igreja, doido para voltar, para trabalhar normalmente, mas até do shopping a gente está sentindo falta, pelo menos de olhar aquele bando de vitrine, voltar para casa e dizer, pronto, já vi, chega. Mas a gente sente falta, do povo, de todo mundo, mas nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos encher mais de Deus, de ter tempo mais para as coisas de Deus e de caminhar na fé. Então a primeira etapa, eu começo a buscar a Deus em oração. A segunda, eu começo a confiar naquilo que Deus tem falado ao coração. E aí nós temos aqui alguns textos, Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olha só, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmo 20, verso 7, vai nos dizer,
Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aqui é uma confiança, é algo que está aqui dentro do nosso coração. Confiamos em todo o tempo e o tempo todo. Confiamos diante de qualquer situação. Nossa vida está diante de Deus. Acho interessante o momento que Jó é confrontado com um amigo diante da situação que ele estava vivendo. Jó, capítulo 4, verso 3 a 6, o amigo de Jó diz o seguinte: pense bem, falando para Jó, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. O amigo de Jó está chegando diante de Jó e dizendo: Jó, você sempre foi aquele cara vibrante. Jó, você fortaleceu muitos. Jó, você sempre animou muitos. Mas agora, no momento que você vive a dificuldade, você desanima e se prostra. Você não tem mais forças. E ele diz: a sua vida piedosa, a sua vida de um homem de Deus não lhe dá nenhum tipo de esperança. Ele está dizendo: você esqueceu de Deus, você não acredita em Deus, você não confia em Deus. Nós sabemos, querido, que Jó viveu um momento difícil. Talvez inimaginável para muitos de nós. Mas nós sabemos que ele voltou a confiar e declarou em Salmo 42, verso 2: sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Em nome de Jesus, seja aí reanimado pelo Senhor e tenha confiança. E nós temos o terceiro nível, a terceira etapa da fé, que é o milagre, a resposta, a plena certeza do que foi pedido e do que foi prometido. Aquele homem, ele foi para casa, ele encontrou os seus servos no meio do caminho e com certeza chegou em casa. E o texto vai nos dizer, assim, a parte B do verso 53, creram ele e todos de sua casa. Ele e todos de sua casa. Que interessante, querido, porque nós temos a palavra creram duas vezes. Primeiro, ele creu na palavra de Jesus e foi. A minha versão diz confiou, mas no grego eu fiz questão de analisar realmente a mesma palavra, o creram. Ele creu. Mas antes, veja, ele creu na palavra. Mas ao chegar em casa, a ver o seu filho bem, ele creu em Jesus. Ele creu. E diz o texto, e todos da sua casa. Ao chegar e ter a plena certeza da fé, porque era alguém que confiou, ele não foi desesperadamente para casa, ele sabia que ele recebera ali uma palavra de vida, e ele creu agora em Jesus, e todos de sua casa creram também. O testemunho da palavra de Jesus, da confiança que ele teve, do milagre real, foi o que levou os outros também a crerem, todos creram. Pensando nessas três etapas do nível da fé, a que me faz buscar, a que me faz confiar mesmo sem ver ainda o milagre, e a de realmente testemunhar o milagre de Deus. Eu quero pensar, querido, nas enfermidades que muitas vezes tentam contra a nossa fé e abalam a nossa confiança. A primeira etapa que nós vimos aqui sobre a questão da fé de orar, a primeira enfermidade, querido, é a enfermidade que nós vamos colocar aqui como o levante maligno para que você pare de orar. Entenda algo. Se você orar, as coisas vão acontecer. Se você orar, o mundo espiritual, ele começa a sua agitação. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não ore. O inimigo ele vai colocar na sua cabeça, querido, algumas coisas que são terríveis, como, para que você está orando? Não adianta orar. Você já orou tanto e continua insistindo. Ah, você é um pecador, por que você quer orar? Por que você deseja orar? Querido, depois de um mês orando por uma causa, Satanás vai chegar e falar, as portas estão fechadas para você, Deus não te ouve. Então, querido, não deixe Satanás te afastar da presença de Deus com as suas mentiras. A cada dia, creia em nome de Jesus na sua oração e principalmente creia em Deus, que Ele é que responde às orações. Mas ainda na enfermidade da oração, o cansaço.
Nós temos uma passagem que diz que Jesus pediu aos seus discípulos para orarem, intercederem com ele. Era no momento do Getsemane, enquanto Jesus se retirava para orar, os discípulos dormiam. Jesus vem, surpreende eles, fala com eles, vocês não podem vigiar um pouco. Eles começam a orar de novo, daqui a pouco eles estão dormindo, porque os seus olhos estavam cansados. Quando nós estamos cansados, nós não paramos para orar. Então, cuidado com o cansaço, cuidado com a incredulidade, cuidado com o ativismo, muitas coisas, e acabamos não tendo o momento da nossa oração. A segunda enfermidade, e talvez a mais grave, atinge a confiança. A confiança em Deus. É o desejo a qual Jesus repreendeu, de vermos os sinais e maravilhas para crermos. Querido, eu sou a favor e muito das experiências. Eu sou a favor e muito de que cada um tenha momentos importantes com Deus. Mas, se nós dependermos de ver para crer, de ver sinais e maravilhas para acreditar em Deus, nós estamos colocando uma condição para acreditar na palavra de Deus. E isso não é fé. Nós temos dentro de nós esse sentimento que Tomé tinha: eu preciso ver para crer. E a palavra de Deus, primeiro nós cremos e depois nós vemos, é o que nos diz a palavra. Nós somos chamados, querido, a acreditar, a viver uma vida de entrega, de confiança, de fé, para depois vermos o resultado. Então veja, uma das enfermidades é a questão de colocar ali circunstâncias para poder acreditar. Quer ver um exemplo disso? Mas se acontecer isso, eu vou acreditar em Deus. Mas se Deus fizer isso, eu vou acreditar. É um sinal de que ainda não estamos confiando que tudo vai acontecer no tempo de Deus, da forma de Deus. Mas a terceira enfermidade, ela nos impede de viver a plena segurança de Cristo. E essa é a falta de observação. Note algo. O oficial informou-se cuidadosamente do dia e horário. Quando meu filho foi curado? Ele foi curado ontem, à 1h da tarde. Por meio disso, ele obteve segurança e certeza da fé que ele colocou em Jesus. O que eu quero dizer, querido, que muitas vezes nós deixamos de observar aquilo que Deus tem feito. Eu quero te convidar hoje a você olhar para trás e veja quanta coisa Deus já fez na sua vida. O quanto Ele já agiu na sua vida. Querido, em nome de Jesus, olha para trás e veja quem você era e o que Deus já fez, os milagres, a presença de Deus. Claro que existem momentos que talvez você vá pontuar que viveu coisas maiores do que você está vivendo hoje. Mas você vai ver que você buscava mais do que buscava hoje. Mas veja quanto Deus já fez. Seja um observador. Olha para trás. Sim, você lembrou das dores. Você lembrou também dos problemas. Você lembrou das dificuldades. Sim, eu sei, todos nós lembramos. Mas olha o quanto Deus esteve e continua presente em todos esses momentos. E Deus tem coisa boa para cada um de nós. Deus tem feito coisas novas. Aquele homem, querido, ele teve ali o cuidado de ser observador e de guardar e ver aquilo que Deus estava fazendo. Cuidado para que você não esteja tão disperso e não perceba o que Deus tem feito, o que Deus já está fazendo e o que Deus vai fazer. Mas em último lugar, vejamos algumas perguntas para avaliar a nossa fé e, consequentemente, a nossa confiança em Deus. Primeiro, a sua fé te leva a orar. A sua fé te leva a orar. Querido, se não, nós precisamos despertar do sono espiritual. Nós precisamos diagnosticar por que não estamos orando. Talvez não seja falta de fé. Talvez seja o cansaço, uma decepção. Enfim, nós precisamos identificar e cuidar dessa enfermidade espiritual que tem te impedido de orar. A segunda pergunta: a fé te torna mais obediente? Veja que aquele homem, ele recebeu uma palavra de Jesus: pode ir. E ele foi. A fé o tornou mais obediente. Nós obedecemos a Deus porque cremos. Nós obedecemos a Deus, sim, porque o amamos,
porque o tememos, mas porque cremos nele, confiamos nele. E por isso que estamos prontos a abrir mão de algumas coisas para viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, a fé me torna uma pessoa mais obediente, pronta a viver aquilo que Deus separou para mim. E em terceiro lugar, sua fé levou você a ser uma bênção para o seu lar. A sua fé faz com que o seu lar seja mais abençoado. A fé daquele homem trouxe vida. A fé daquele homem promoveu mudança dentro da sua casa. Então a fé me leva a orar. A fé, ela me leva a ser obediente. A fé me leva a ser uma bênção no meu lar. Porque através das minhas atitudes de fé, de confiança, eu consigo viver as coisas de Deus dentro da minha casa. E aí, querido, eu lembro de um texto tão conhecido nosso e que precisa ser realmente vivido. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Isaías 26, versículo 3 e 4 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Querido, em nome de Jesus, nesse sermão dessa noite, dentro de casa, com tanta saudade de vocês, eu quero levar a que você possa refletir como está a sua confiança no Senhor. A nossa confiança, querido, ela deve ser a mesma em qualquer circunstância. Então eu estou com dinheiro no bolso, eu confio. Eu estou sem o dinheiro, estou devendo, mas eu confio nele. Claro, e vou orar, vou chorar para que Deus mude. Eu estou com saúde, eu estou sem, mas eu confio nele. É quando nós temos essa confiança, querido, e estamos mostrando realmente para Deus que, independente das circunstâncias, nós cremos nele. Nós acreditamos nele. E nós vamos, querido, em nome de Jesus, orar para que Deus possa trazer paz ao nosso coração, mas que cada um de nós, no exercício de confiar em Deus, a gente possa descansar nele. Não adianta apenas eu orar, Senhor, dá paz para os meus irmãos. Se a palavra de Deus diz, tenha paz, confie em mim, porque aí teremos paz. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confia em Deus? Eu sei que sim. Eu sei que você confia. Então, em nome de Jesus, descansa o teu coração. Deus está no controle. Eu sei que nós falamos tanto isso, mas é uma verdade que precisa ser vivida e alcançada. Aquele homem, ele recebeu uma palavra. Pode ir. Ele creu. E eu quero dizer em nome de Jesus para você, pode ir. Pode ir em paz. Pode viver em paz. Pode crer. Porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Nós temos, como falamos no início, que orar pelos nossos. Sim, nós temos que orar. Nós não entendemos muitas vezes os desígnios de Deus, mas nós confiamos em Deus. Deus fará o melhor. Nós não sabemos qual é. Esperamos em Deus o melhor. Mas nós confiamos em Deus. Ele continua sendo Deus. Nossas vidas estão nas mãos dele. Quando nós confiamos, nós estamos prontos a receber o milagre. Aquilo que ele está preparando para cada um de nós. Nós vamos orar ao nosso Deus para que a nossa confiança, querido, possa ser renovada, digamos assim. Porque, como eu disse, os discípulos, certo momento, duvidaram. Certo momento, foram lá, pegaram um barquinho, voltaram a pescar até que Jesus aparece e muda a história deles. Em nome de Jesus, vamos juntos orar e orar mais uma vez pelos nossos queridos que estão aí no CTI,